Dia 30 de junho de 2024, eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos. E ela está de volta, que semana passada ela não estava. Ela estava num retiro muito interessante. Muito profundo, maravilhoso, renovador, na verdade. Renovador. E aí eu fiquei perdidinho sem ela, né? Vocês viram que eu estava lá, meu Deus, falei demais, passei do tempo. É mesmo? Tudo isso? Acho que exagerei um pouco, mas sem ela não tem a mesma, né? Não. E aí ela voltou agora para ficar, né? E deu um sustinho na gente no meio da semana aí, né? Fomos visitar a emergência do hospital, mas já está melhor, está agora, né, tudo controlando e experiências que a gente vive. E a gente descobre que quando uma pessoa muito próxima da gente, muito amada da gente, se dá uma afastadazinha, a gente entende que a gente tem que ser grato todo minuto que a gente está perto das pessoas que a gente ama. Não é a gente tomar um sustinho para poder... meu Deus, deixa eu me lembrar aqui. Então, a gente tem que valorizar todo mundo que a gente ama. E hoje a gente vai falar do inimigo. Que a gente também tem que fazer um trabalho muito bonito com relação ao inimigo. É o capítulo 12, amai os vossos inimigos. E a gente pede aqui para os nossos mentores estarem presentes, para nos guiar nas nossas mensagens, estarem na casa de vocês com a sua água, né, preparando para esse evangelho, para que ela possa ser fluidificada e seus mentores também fluidificarem essa água, e a gente pede o auxílio deles para que a gente seja intuído a falar o melhor e ter uma reflexão o mais positiva possível. E antes da gente começar, a gente vai fazer a oração que Jesus nos ensinou e o louvor e a gratidão à Virgem Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Que assim seja. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 12, amai os vossos inimigos, retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, e além de num outro tema da segunda-feira que a gente vai falar no nosso encontro presencial aqui em Torrance, na Califórnia, a gente vai falar se alguém bater a face direita, apresentar outras, e as instruções dos espíritos. E a gente vai fazer uma pequena leitura aqui na questão de retribuir o mal com o bem. Então Jesus diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeiam e orai pelos que vos perseguem, né? A fim de serdes filhos do vosso Pai que está no céu e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e injustos, né? Então era uma passagem de Jesus que ele colocou no Sermão na Montanha, que dá um contraponto ao que tinha de existente de orientação na época, que era amai os que são semelhantes e amigos e odiai os inimigos. E ele dizia justamente essa questão de amar o inimigo. Obviamente ele colocava que o amor ao inimigo, ele tinha uma graduação, né? Ele não era exatamente como você ama o seu amigo, né? A não ser quando você chega num limite, num grau evolutivo tal, que você consegue dar esse amor pleno, mas ainda mesmo sendo muito enérgico. Jesus era muito enérgico com aqueles que o perseguiam, mas sobretudo ele amava e tentava erguer
esses inimigos, né? Então, a gente já quer falar mais já alguma coisa? Começando a falar alguma coisa? Então, aqui, ó, em outra palavra diz, se o amor do próximo constitui princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. E a gente aproveitou esse tema e ouviu uma palestra muito interessante. Vocês têm que, eu sugiro amorosamente seguir o Arthur Valadares. Ele é de uma clareza, ele é eu quase tinha a certeza que ele era a reencarnação do Emmanuel, as ponderações dele são tão bem colocadas e ele é um orador de uma qualidade ímpar. Então ele fez uma comparação ao discurso feito por Martin Luther King, alguém que no final morreu assassinado, né? E que ele trabalhou com o propósito de a emancipação do negro na América. E ele sofreu como ninguém na pele, e por causa da pele, um ódio incrível por parte das pessoas. E ele falou, eu vou seguir o ensinamento do mestre, eu vou amar o inimigo. E ele coloca 3 razões, e o discurso dele é maravilhoso. Se você colocar no YouTube Amar o Inimigo, Martin Luther King, assista aquele discurso dele algumas vezes, coloque o que está escrito no discurso dele e reflita. Então a primeira parte ele coloca que para amar o inimigo você precisa praticar o perdão. O perdão é o esquecimento, mas não o esquecimento do fato do que o outro causou a você, porque é importante que você saiba. É importante que, se você emprestou algum dinheiro para alguém, não pagou, e essa pessoa se tornou alguém que você, um inimigo seu, é importante que você lembre daquele fato. Por quê? Porque algum dia ela pode vir a pedir novamente e você vai dizer, não, peraí, eu tenho uma situação anterior. Mas o perdão é o diluir até o momento de você desaparecer com o sentimento de rancor que sai de você para com o outro. Porque a gente tem que entender que qualquer sentimento que a gente tenha sai primeiro da gente. Então, se você mantém um rancor, se você mantém um ódio, se você ressentimento, tá falando um pouco hoje, ressentimento, você primeiro sai de você. Ele tem que se formar isso em você, para você mandar para o outro. Então, até por uma questão, vamos dizer, no bom sentido de egoísmo, você diz assim, eu não vou sentir isso, porque eu não quero sentir isso. Então, o perdão é você olhar para a situação, olhar para o outro e não mais aquele sentimento ser o que vai nortear a sua existência. Então, você tem que pensar nisso. Bom, aquilo aconteceu, foi um aprendizado, eu vou evitar que isso aconteça por algumas medidas, porque eu não esqueci o que aconteceu, no sentido de, vou evitar que isso aconteça novamente, porque eu já conheço, já passei por uma experiência. Mas o meu sentimento é o de não raiva, o de não vingança, o de não ressentimento. Até porque quando a gente está fazendo isso, a gente está olhando para o nosso autocuidado, o nosso auto-amor, e sabendo que todas as nossas relações, elas são um espelhamento, o tempo inteiro espelhamento, correto? E quando você faz esse perdão sincero dentro do seu coração, de novo, não esquecendo o fato, não ignorando o que aconteceu, mas reavaliando como é que você sente, porque muitas vezes a gente fica no ressentimento, a gente fica sentindo novamente, né? É o ressentir.
E essa história fica, muitas vezes, eternamente, né? Durante a nossa vivência. E o que isso vai me trazer de positivo para que, já que todas as minhas relações são um espelhamento, o que isso vai trazer de positivo nas minhas relações? E o que isso vai te trazer de positivo na relação com essa pessoa, com o inimigo, não é? É verdade. E a gente tem que lembrar que nós somos espíritos eternos. Então, nós não começamos nessa vida. Né? Então, o que acontece? Nós temos uma série de ações no passado que foram bastante sujeitas a críticas, e recebemos no passado talvez o ódio de outras pessoas porque agimos mal. Estamos diante de uma situação hoje que nos ensina a vivências do passado, porque lá atrás a gente não percebeu determinada coisa, porque lá atrás a gente não conseguiu fazer o opa, olha o opa aí, antes de agir, a gente num momento subsequente sentiu essa situação. E a gente pensou juntos, né, essa analogia de que muitas vezes a gente está ressentido, a gente está magoado com uma pessoa, com alguém, com o inimigo, que por algum motivo nos fez mal, nos fez nos sentir vulneráveis, mas a gente nunca teve oportunidade de deixar essa pessoa saber como que você se sentiu a respeito disso. Muito importante isso, muito importante. Não é? Porque o que acontece? Quando isso acontece, a gente está com tudo isso vivo dentro da gente, muitas vezes sofrendo, muitas vezes triste, muitas vezes com muita raiva, uma energia que a gente está usando, em que poderia estar em equilíbrio, mas ela está em desequilíbrio, e a pessoa está ali, leve e solta, sem saber do que está acontecendo, sem ter noção do tamanho da dor que ele te provocou. E aí, né, é muito que entra importante. A comunicação não violenta. A comunicação não violenta é quando você deixa o outro saber da situação que você interpretou daquela situação ou daquela forma que ele se comunicou, mas você comunica isso de uma forma muito especial, tomando cuidado com as suas palavras, né? Você não vai passar diante de uma situação em que você se sentiu ofendido e chega com aquele grau de ofensa e de dureza que o outro vai reagir a você. Você sabendo escolher as palavras, então dizendo assim, fulano, eu percebo que... Dá o exemplo que você acha para me dizer assim. Mas às vezes não tem uma, né, não tem sei lá, um exemplo, um script, mas é justamente isso. É primeiro olhar para você, como que eu estou me sentindo, como é que o que a pessoa fez me sentir, e deixar aquela pessoa saber, olha, quando isso aconteceu, eu me senti desta forma, não é? Porque para mim é muito difícil lidar com uma situação dessa forma. Será que dá na próxima vez? Né? E você repensar antes de fazer, ou antes de falar, ou antes de qualquer coisa. Né? E é muito importante porque a gente está, de novo, autocuidado. E comunicação é isso. Você tem a intenção de dizer algo e você sabe lá se chegou do outro lado da forma que você teve a intenção. E talvez você, conversando com o outro, você expressa, olha, a minha intenção de falar não foi exatamente essa. E talvez nesse momento, quando o outro se comunica com você, você percebe que realmente aquela palavra que você usou, aquela forma que você falou, podia ter sido interpretada daquele jeito. Mas o único jeito de conseguir fazer isso é essa comunicação não violenta com o outro. E aí você evita de perpetuar isso, porque você, a partir dali, da hora que você tem naquele outro e você acha que aquele é um inimigo, você vai traduzir, interpretar tudo que ele faz para você como mesmo que ele faça uma coisa boa, ele está tentando ser bonzinho, ele não é nada disso. Aí você começa a criar. Então, primeira coisa é comunicação
é o perdão e essa comunicação não violenta e esse entender o outro. Tem mais alguma coisa para falar antes que eu entre no... O segundo, o Martin Luther King falou que aquele ato que a pessoa cometeu, aquela situação que vai gerar em você uma percepção que aquele é um inimigo, ele não caracteriza o outro. Não define o outro. Não define o outro. Quantas vezes a gente faz uma coisa, e olha, se a gente olhar para quando a gente era mais novo e a gente viu certas coisas que a gente fez, a gente disse, meu Deus, eu não sou aquilo. Eu fui em um determinado momento aquele ato que saiu um pouco do que seria, né? Então quem talvez um dia não bebeu um pouquinho mais e pegou um carro para dirigir, ou se não falou alguma coisa indevida para alguém e se dissesse, olha, se você olhasse para mim naquele momento, aquilo não sou eu, aquilo foi um momento em que eu, sem a devida reflexão, eu falei, emiti, eu pensei, eu disse alguma coisa, mas não me define. Então o convite do Martin Luther King é dizer, olha, esse não define. E ele ainda coloca, mesmo os atos mais os piores atos, não define aquela pessoa. Por quê? Por um simples fato que nós acreditamos que todos somos filhos do Criador e temos uma centelha divina e uma centelha de amor dentro de cada um. Aquilo ali pode estar encoberto por camadas e camadas de experiências daquela pessoa na vida e nas vidas dela, onde muitas vezes ela recebeu desamor, onde ela recebeu incompreensão, e ela está apenas manifestando isso. E os exemplos que nessa palestra maravilhosa do Arthur Valadares, ele coloca exemplos incríveis. Ele coloca um exemplo, por exemplo, de um dono de uma fábrica de tecidos ou algo parecido, que era um judeu, em que ele recebe como um dos funcionários dele alguém que tem a cruz suástica tatuada. E ele, todos os amigos dele falam que você não pode fazer isso. Você não pode, essa pessoa tem ódio no coração. Ele falou, não, ele é um bom rapaz, ele só precisa de uma oportunidade de amor. E aí o que aconteceu? É uma história verdadeira e o nome está lá no YouTube do Arthur Valadares. Ele não resistiu ao amor desse judeu, lhe dando a oportunidade, lhe mostrando amor, e se tornou um dos maiores pacifistas atuais. Então ele conseguiu viver o ódio, ele transmutou o ódio para outros, e foi o amor que fez com que ele mudasse completamente. E Martin Luther King e o Emmanuel, por exemplo, falam que o único antídoto da raiva não é a raiva, é o amor. Você não consegue resolver um problema de rancor, de raiva, de guerra, de qualquer situação que não seja com o antídoto do amor. A guerra nunca terminou a guerra, o ódio nunca terminou o ódio, a escuridão nunca terminou a escuridão. Então é um movimento imprescindível para que a humanidade chegue a um ponto de pacificação tal que seja uma coisa global, mas que parta de cada um, essa paz parte de cada um. Por isso é importante você fazer a sua parte de pacificação. Olha hoje quem é que você tenha de pessoas que você tem algum tipo, qualquer tipo e qualquer grau de aquele mal-estar quando pensa na pessoa, faça uma oração para ela, que do seu coração, nesse momento, ao você fazer aquele inventário, quem é aquela que eu não me sinto bem, quem é aquela que toda vez que falo o nome dela, né? Você faz uma oração para ela, porque vai ser o primeiro movimento que você vai fazer de você para ela, que saia de você amor através de uma oração. Até porque, e voltando um pouco para aquele exemplo, né, de que muitas vezes a pessoa, o nosso inimigo, às vezes nem sabe que é seu inimigo. Nem sabe que é seu inimigo. E muitas vezes nós também nem sabemos que somos inimigos de alguém.
Muito importante isso, hein? Muito importante. E aí, como é que é isso, né? Como é que é? Então, fazer essa limpeza dentro do coração é admitir que tanto eu quanto qualquer outra pessoa é merecedor, né, desse olhar de amor. Se a gente está fazendo por alguém, e se talvez alguém esteja fazendo pela gente também. Talvez a gente esteja recebendo uma oração de amor. Talvez a gente esteja tendo a oportunidade de ser perdoado por alguém por algo que a gente fez e a gente nem se deu conta. É verdade. Né? Muito importante. E a terceira parte do Martin Luther King, ele fala o seguinte, essa conversão desse inimigo e onde é possível, numa possibilidade do amigo no caminho, né? Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a oportunidade que você tiver em relação a esse que era o seu inimigo, você erguê-lo onde seja possível, de você estimulá-lo onde seja possível, de você ampará-lo onde seja possível. Porque muitas vezes aquele que se tornou o seu inimigo, que você assim o acha, ele se encontra talvez em um momento fragilizado, e se você é aquele que traz uma palavra de conforto, se você é aquele que tenta ampará-lo, é um processo de você fazer uma mudança muito grande, em que aquele que era seu inimigo, talvez vocês dois se reconhecessem como inimigo, mas você faz aquele movimento de parar o ciclo da retroalimentação do ressentimento. Então você ressente contra ele, ressente contra você ressente. E se você disser assim, eu tenho uma oportunidade de fazer esse ressentimento dar uma parada, e tem uma passagem em alguma parte do Evangelho que diz: se reconcilia com o inimigo enquanto estiver a caminho com ele. Então, significa, existem duas interpretações, e obviamente quando você lê o Evangelho, você muitas vezes pode ganhar novas interpretações. Mas uma das interpretações é, você está encarnado e você sabe quem é aquele que você tem uma relação mais difícil, uma relação até de inimizade. Então você sabe, você tem nome, tem endereço, tem o zap daquela pessoa. Então é uma oportunidade de você ir lá e dizer: fulano, esse fulano ele faz muita coisa, né? Fulano, olha só, a gente houve uma situação no passado que a gente criou, acho que é hora da gente tentar conversar sobre esse momento, para que a gente não fique se alimentando mutuamente de rancor. De novo, leva essa comunicação não violenta, onde a gente tem que saber escolher as palavras. Mas a gente consegue identificar quem é. A gente sabe hoje, quando eu fizer um inventário das pessoas que eu estou ali meio para fazer a oração, eu consigo descobrir quem é. Mas isso também é importante para a gente fazer um inventário realmente, né? Como é que eu me sinto quando eu penso nesse meu inimigo, entre aspas? Como que eu tô? Qual é a sensação que eu tenho interna? Qual é o aperto que eu tenho na boca do meu estômago quando eu penso nessa pessoa? E aí, quando eu penso nessa pessoa, né, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E esse movimento que você está falando não é um movimento arrogante, de que olha como eu sou melhor que você, superior a você, porque eu estou fazendo um movimento de perdão, estou te dando uma oportunidade. Não, é uma coisa muito mais para você, não é? É muito mais pessoal, porque vai refletir no outro de uma certa forma, do que qualquer coisa. É verdade. E, novamente, falando sobre essa questão, enquanto você estiver a caminho, o que é uma outra interpretação de Emmanuel? E o Emmanuel está normalmente certo, né? Enquanto você está a caminho com ele, quer dizer, quando você tem uma pessoa que você tem um rancor por ela está caminhando com você, você não deixou ela de lado. Então você está caminhando, então você não consegue se libertar dela enquanto você não se libertar desse rancor. Então ele diz, olha, se você tiver alguém que você está a caminho, significa
falou em fulano da Silva, aí voltou aquele sentimento. Quer dizer que você ainda está caminhando com ele. Então, reconcilia enquanto você ainda tiver sentido isso. Então, o trabalho de casa hoje de cada um é olhar um inventário de quem quer que seja, que te gera essa coisinha na boca do estômago. Né? Cada um sabe quem é que gera isso. Faz esse movimento da sua oração. Se possível, faz o movimento de aproximação. Parentes difíceis são os mais comuns, porque, na verdade, o parente difícil ele não sai da condição de parente. O irmão difícil não deixa de ser irmão, o primo difícil, mas é aquela oportunidade de olhar no seu inventário e dizer, eu vou lá e vou acertar arestas. Mesmo que ainda não seja uma questão de inimizade, mas seja uma questão de começo de uma relação mais... Então você está lá com um irmão que não é seu inimigo, mas tem alguma coisa não muito bem falada. Está com a relação marido e mulher, e companheiro e companheira, de qualquer natureza, é muito suscetível a isso. Vai começando a criar pequenos momentos de tensão não conversados, e aí gera um do outro. E não é muito, não quer dizer que é uma coisa simplista. A gente está olhando o outro, não querendo ignorar o que aconteceu, fazer de conta que não me machucou. Não é isso. Tudo bem, eu sinto isso, para mim está difícil, mas também olhar o outro como sendo que aquele ato, como você falou, não determina aquela pessoa. Talvez olhar o que tem além daquilo. Como é que a gente olha o que tem além do nosso inimigo, entre aspas, né? Eu falo entre aspas porque a gente... Né, o que é o inimigo? É nossa oportunidade de aprendizado, de qualquer forma. Então, como que a gente olha para essa pessoa com um olhar de é uma oportunidade para mim? É verdade. E nós chegamos aos 28 minutos, né? Não cobrimos certas partes aqui que eu achava que eu ia conseguir cobrir, mas nós temos amanhã. Temos amanhã. Para dar continuidade. E só para vocês saberem, por exemplo, o Emmanuel, ele comenta passagens de Jesus, normalmente 2 vezes, 3 vezes. O amar o inimigo, ele comenta mais de 30 vezes. Tal a importância desse processo de se libertar desse sentimento, converter ele no amor que seja possível. Ninguém dá saltos na natureza, ninguém depois desse evangelho aqui vai dizer, não, agora eu amo incondicionalmente, vamos amar na medida que a gente possa, mas saibamos que com a centelha divina que nós temos dentro de nós, essa possibilidade de amor é muito grande. Isso, então amanhã a gente tem a continuação do capítulo 12, dos temas que a gente não conseguiu cobrir hoje, e ele fica gravado no @tupa, TUPA, né, que é o Templo Bandista Portal de Aruanda. Eu vou tentar botar na descrição também. Fica mais fácil. E aí vocês acham amanhã às 8 da noite, horário da Califórnia, meia-noite, se você tiver insônia. Né? E se você dormir durante a minha palestra, alguma utilidade boa teve. Né? Então peguem a sua aguinha. A gente agradece a presença dessa guiança divina durante essa nossa leitura, essa nossa conversa, essa interpretação das palavras de Jesus de uma forma mais atual, em que a gente possa utilizar e integrar tudo isso no nosso dia a dia. Pedimos que essa água seja abençoada, que ela se torne a nossa medicina sagrada, que possa equilibrar as nossas células, equilibrar o nosso corpo emocional, mental, físico. E pedimos também proteção e uma semana maravilhosa para todos. Gratidão. Gratidão, que assim seja, e muita bênção àqueles que são os nossos temporários desafetos, que vamos fazer eles se diluírem e se tornarem irmãos amados. Amemos a todos. Gratidão, olha,
Que casa cheia estamos hoje, hein? Tem gente de tudo quanto é lugar. A Maria Eugênia. Maria Eugênia, Olga, opa, um beijinho na sua irmã e na Beca, sua mãezinha também. A Merope, a Bela, olha, a Bella Greenback também. Muita gente, muito obrigada por estar aqui, né? E se a gente não leu alguém, sinta-se muito amado. Fica muito lá em cima, não dá para ver. É. E se você gostou, divide, compartilha, né? Quem sabe essas palavras podem ajudar alguém. E dá o Manda pro seu inimigo. Dá o seu like, dá o seu like, faz o seu comentário. E é muito bom estar aqui com vocês. Até amanhã, para quem puder assistir ao vivo, ou então até domingo que vem. Tá Fiquem bom? com Deus. Bye-bye. Beijos. Namastê. Eita. Meu amor, o que aconteceu aqui?